Bem-vindos novamente ao módulo Liderar. Nesse vídeo falaremos sobre os estilos de liderança. E para começar a nossa conversa, também trago uma frase inspiracional para que a gente possa entender melhor aí a grande responsabilidade que é ser líder, de gerenciar projetos, processos e pessoas. Essa frase é do psiquiatra Augusto Cury, do livro Seja Líder de Si Mesmo. Ele nos fala: o maior líder é aquele que reconhece a sua pequenez, extrai força da sua humildade e experiência da sua fragilidade. Ou seja, um líder inspiracional é aquele líder que sempre está atento ao seu próprio tamanho, sempre está numa posição humilde de aprendizado, de escuta, mas também de apoio aos seus liderados, utilizando todo o seu conhecimento, experiência e saberes para ajudar as outras pessoas. Eu trouxe aqui para vocês 3 estilos de liderança para que a gente possa refletir quais são as posturas, as atitudes e os comportamentos dessa liderança e que você aproveite esse momento também para fazer uma autoavaliação de qual estilo de liderança você se encaixa. Vamos lá? Primeira liderança que eu vou apresentar para vocês é a liderança autocrática. A liderança autocrática, ela se caracteriza pelo comando e controle. É aquela liderança em que só o líder define as diretrizes para o grupo. Ele não aceita nenhuma participação para falar sobre melhorias, novas ideias, novos processos, só ele dá as ordens. Ele também não gera clareza e nem previsibilidade para o grupo. Geralmente, esse tipo de liderança não cultiva a transparência na comunicação e muitas vezes não deixa claro para os seus liderados quais são as metas da área, quais são os indicadores que são medidos da área, quais são os principais papéis e responsabilidades de cada função. Consequentemente, esse líder não gera transparência, ele retém as informações e muitas vezes o time fica vendido, confuso, sem saber o que fazer e sem saber como agir em determinadas situações, principalmente as situações de desafio ou de crise. É um líder que só ele determina qual é a tarefa de cada um e como cada um deve executar. Ou seja, ele não promove um ambiente colaborativo. E muitas vezes ele até fica sentido, magoado, com raiva quando há esse tipo de interação entre o grupo, quando há essa troca de informações, troca de boas práticas, como quando um colaborador mostra como está fazendo a sua atividade para o outro. Muitas vezes ele não incentiva esse tipo de atitude, esse tipo de colaboração entre a própria equipe. E se ele não faz isso, ele diminui as chances da sua equipe ser uma equipe colaborativa e, consequentemente, ele vai minar a criatividade do seu time, muitas vezes diminuir a possibilidade que esse time seja mais inovador e, consequentemente, pense em novas soluções para a própria área. E, por fim, ele é um líder dominador. É aquele líder que ele tem os seus preferidos, ele tem aquelas pessoas que ele escolhe para elogiar, escolhe para ser os seus protegidos e muitas vezes expõe as outras pessoas, né? Rotula as outras pessoas do seu time com críticas, com julgamentos e isso acaba gerando cada vez mais distanciamento, fofocas e boatos entre a sua própria área. Bom, terminamos aqui o estilo de liderança autocrático. Perceba aí se você tem algumas posturas ou alguns comportamentos que tocam aí esse estilo de liderança. Agora nós vamos falar sobre a liderança democrática. Esse é um estilo de liderança mais moderno, mais atualizado e que, consequentemente, tem pontos que podem ser adequados à sua liderança ou não. Cabe você fazer essa autoavaliação e verificar quais os ajustes que precisam ser feitos. Vamos olhar algumas características desse tipo de liderança? O líder democrático, ele
estipula os objetivos e as metas da área de forma compartilhada, ou seja, ele dá a ampla comunicação de quais são as metas da área, quais são os indicadores que serão medidos, quais são os fatores que serão avaliados em termos de qualidade e, consequentemente, ele estimula o time nessas tarefas e dá suporte quando precisa de alguma atividade extraordinária, quando tem alguma dúvida, em todas as atividades que são realizadas pela sua equipe. Ele permite que o próprio grupo tenha autonomia de propor soluções, de resolver conflitos e conta com o seu apoio técnico. Ou seja, o grupo tem autonomia de discutir entre si os seus problemas, trazer as soluções para o líder e o líder vai escolher se ele veta, se ele joga para o grupo novamente para resolver as questões. E é lógico que eu estou falando aqui para vocês de casos específicos aonde você vai promovendo a autonomia e o amadurecimento do seu time. Em questões pontuais, que seja de gerenciamento de crise, algo muito desafiador que precisa atender uma demanda rápida, é lógico que você vai utilizar todo o seu conhecimento e experiência para direcionar o seu time, o que deve ser feito. É o líder que esboça providências e as técnicas que precisam ser tomadas para que as atividades sejam feitas, para que os objetivos e metas sejam alcançados. É um líder que está atento de quais são os recursos que a sua equipe precisa para fazer a sua entrega prometida. O que seu time está precisando hoje? É de mais habilidade técnica? É de mais treinamento? É de mais recursos? O que dentro da sua área você avalia que precisa de melhoria? O líder está com um olhar atento e vai acionar as pessoas-chave para conseguir esses recursos ou para conseguir aí caminhos de solução para resolver as questões. O líder democrático, ele permite que o grupo participe da divisão das tarefas, estipule e negocie novos prazos de entrega e também ele abre mão do microgerenciamento, ele abre a mão de ficar cuidando de tudo e de todos, para que ele possa liberar sua agenda para ali estar a par de assuntos mais estratégicos, de delegar e, consequentemente, ter mais tempo para desenvolver o seu time e para gerir as pessoas. É um líder que ele sempre vai estar nesse olhar de promoção da autonomia e que o próprio grupo resolva as suas questões, comunicando, tendo uma comunicação mais transparente e, consequentemente, mais madura. É um líder que mantém o seu ego controlado e saudável. É o que nós chamamos do ego funcional. É um líder que não se deixa afetar por elogios, por tapinhas nas costas. É um líder que não fica levando tudo para o pessoal. Ou seja, é um líder maduro, que tem a sua personalidade amadurecida e consegue ver as coisas como elas são, sem tanto sentimentalismo, sem afetação, aprendendo a usar os recursos que estão disponíveis. É um líder que tem senso de pertencimento, ou seja, ele está junto com o grupo, ele está ali com o grupo, na alegria e na tristeza, nas comemorações, mas também nos momentos difíceis. É um líder em que o time se sente confortável em compartilhar os desafios e, consequentemente, o time se sente representado e ele fortalece esse senso de pertencimento. E, por fim, é um líder objetivo que se atém aos fatos e dados, tanto para fazer críticas quanto para elogiar as pessoas, deixando bem claro o que ele está pontuando naquela conversa para que tenha até feedbacks melhores, mais assertivos e que as pessoas saiam das conversas sabendo o que realmente precisa ser feito. Bem, terminamos aqui as características da liderança democrática. Agora vamos para o terceiro estilo de liderança, que é a liderança humanizada. Aqui estamos falando de um estilo de liderança que é visionário. É um estilo de liderança que ele, além de olhar para os objetivos da corporação, ele também olha para os objetivos individuais e do seu time.
é um líder que consegue ver de uma forma humanizada e empática como tratar as situações, mas também não perdendo o olhar da realidade, das metas, dos indicadores e o que precisa ser feito. Vamos olhar algumas características e comportamentos desse estilo de liderança? O líder humanizado é um líder que promove a empatia. Ele entende o contexto das situações antes de julgar e rotular as pessoas e entende qual que são os pressupostos, o que aconteceu, quais são os desafios individuais de cada membro da sua equipe. Antes de sair julgando, criticando, ele faz essa averiguação antes, até para ter uma postura mais justa. Consequentemente, é um líder também que promove uma comunicação mais aberta. Ele aprende a dar e a receber feedbacks. Ele não tem medo de conversas difíceis. É um líder que valoriza a contribuição individual de cada membro da sua equipe. Ele não tem medo que as pessoas vão dar sugestões de melhoria, trazer novas formas de fazer. Ele não fica com medo de perder o seu lugar, porque ele sabe o valor dos pontos fortes e das habilidades de cada um que faz parte da sua equipe. Ou seja, lembra lá do líder democrático em que a gente falou de manter um ego funcional e saudável? Aqui também se aplica essa característica. É um líder que apoia o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus liderados. O que é isso? É um líder que incentiva a sua equipe a estudar, a fazer cursos, a fazer treinamentos. Ele não tem medo que a sua equipe se desenvolva e muitas vezes aprenda e saiba mais do que ele. É um líder que tem a flexibilidade para se adaptar às novas situações, principalmente na área operacional, na área em que acontecem muitos desafios, muitas mudanças, seja de metas, seja de produção, seja de avaliações, de auditorias. Esse líder, ele mantém-se adaptável, ele mantém uma flexibilidade para lidar com essas adversidades e se redesenhar frente a elas, se adaptando a cada circunstância de acordo com os recursos que lhe são oferecidos e também com seus próprios meios de ação internos. Como que você lida com as novas situações que lhe aparecem? Você tem um estilo mais teimoso? Fica preso a antigas soluções para problemas novos? Comece a avaliar por aí. Ele tem um equilíbrio entre o trabalho e entre a vida pessoal. Ou seja, é um líder que também está preocupado com o fator descanso dos seus colaboradores. É um líder que está verificando a vitalidade do seu time, né? Como é que está a escala de descanso? Como é que está? Eu estou respeitando o descanso do meu colaborador ou eu estou acionando ele todo o tempo? Eu estou respeitando as férias, as folgas do meu colaborador? Eu estou permitindo com que as pessoas realmente estejam na sua vida pessoal inteiras, íntegras com a sua família? Ou eu nem permito isso, né? E deixo que também várias outras pessoas do grupo não respeitem o descanso entre si. Conversem mais sobre isso, alinhem isso melhor com seus liderados. Defende a segurança do trabalho, defende a saúde física, a saúde mental e a saúde emocional de todos que fazem parte da sua equipe. Ou seja, o líder humanizado, ele obedece de forma criteriosa e está sempre atento aos fatores de segurança. E hoje, pós-pandemia, nós vamos além desse cuidado, percebendo também quais dos nossos liderados precisam de apoio mental, de apoio emocional e também estando atento a como que está o nível de saúde e vitalidade para o trabalho. Através de feedbacks individuais, a gente pode escutar os nossos liderados, o que está acontecendo na vida de cada um, para que até possamos pedir ajuda às outras áreas da empresa para primar pela segurança e saúde do trabalho. Ele promove o trabalho em equipe e, consequentemente, o compartilhamento de boas práticas. Não só da sua área, mas também de outras áreas da empresa.
Quais são as boas práticas que outros setores estão fazendo e que eu posso implementar aqui junto com o meu time? Às vezes não vai ser de processos e procedimentos de produção, mas vão ser de gestão de pessoas, vai ser de novas formas de reunião, novas formas de diálogos de segurança. Quais são as boas práticas que você está colhendo para implementar aí na sua gestão do dia a dia? Busca sempre a justiça e a equidade. O líder humanizado tem esse olhar para a realidade e para a verdade e busca de uma forma equânime atender e ver todos os seus colaboradores. Ou seja, ele não faz aqui distinção de gênero, de etnia, de religião, de time de futebol. Ele vai olhar todos ali como responsáveis pela sua própria carreira, verificando os papéis e responsabilidades de acordo com as atividades. Ele é um líder que é justo. E por último, ele incentiva a tomada de decisão de forma colaborativa de acordo com o grau de autonomia de cada liderado. Ele não tem medo em que as pessoas conversem entre si e busquem novas soluções para os problemas da área. Bom, finalizamos aqui os estilos de liderança. Espero que esse vídeo faça sentido para você e te ajude na sua caminhada como líder. Um abraço e até mais!